no último desafio antes do Torneio da França e da Copa América. Brasil e Noruega, ao vivo, sexta, dia 30. Futebol 97. Quem tem Globo, tem tudo. Globo Esporte. Oferecimento linha esportiva da Mondane. Ou a prova d'água movido a adrenalina. Boa tarde. O Fluminense pode conquistar neste final de semana, por antecipação, o terceiro turno do Campeonato Carioca. Começa a decisão do Campeonato Paulista. Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo iniciam a corrida rumo ao título. A torcida do Grêmio recebe os campeões da Copa do Brasil como heróis em Porto Alegre. No Rio, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva alerta que a Copa do Brasil corre o risco de ser disputada novamente. O Fluminense defende a liderança do terceiro turno às 4 da tarde contra o Americano, nas Laranjeiras. Mesmo sem Alcindo, o tricolor vai embalado pelo otimismo de Renato, que não faz um gol há um bom tempo. Quase um ano que eu não corro pra galera. Mas logo mais, com todo respeito à equipe do Americano, o gol vai sair. Renato Gaúcho se preparou para sair jogando contra o Americano, mostrando habilidades que não pretende mostrar durante a partida. Goleiro muito vazado que Renato passa a ser não agrada o atacante tricolor. Renato só se anima quando escuta o nome ser gritado por torcedores do Grêmio, time que ele, Valdir Espinosa e Paulo Roberto foram campeões do mundo em 83. Fora, fora! Eu sou gaúcho! Essa camisa, para mim, é realmente, como as pessoas dizem, um manto sagrado. Para mim é a minha vida. E faz Renato sentir orgulho da eterna paixão. É que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. O Botafogo precisa vencer o Vasco hoje à noite para continuar com chance de conquistar o terceiro turno e o título do estadual. A segurança do time está na defesa. Perder ou mesmo empatar o clássico contra o Vasco pode significar estar fora da disputa do terceiro turno. Mas o Botafogo já tem vaga garantida na final. Conquistou invicto os 2 primeiros turnos. Um dos responsáveis por esta campanha vai ficar de fora na reta final do campeonato. Ele tem 31 anos, 3 anos e meio jogando pelo Botafogo. O zagueiro Gonçalves está vivendo hoje 2 expectativas: o clássico contra o Vasco e o embarque com a seleção brasileira no domingo. Esse jogo aí é importantíssimo para o Botafogo e nós temos que procurar vencer o jogo para que eu possa viajar tranquilo também, né? E ficar torcendo pelos meus companheiros no jogo final contra o Fluminense. Se o Botafogo conta com a segurança de Gonçalves, o Vasco, que precisa da vitória, aposta na força de Edmundo, um craque dividido entre o amor e o ódio. O Vasco esse ano ainda não venceu o Botafogo. O Botafogo vem invicto ainda e acho que precisa perder esse selinho, né? Eu acho que já tá na hora. E para tirar esse selinho, o Vasco terá de quebrar um tabu. São 2 anos sem vencer o Botafogo em estaduais. E só a vitória hoje deixa o Vasco com chances. Eu acho que chegou o momento do Vasco ganhar e temos quase que certeza que o Vasco vai vencer esse jogo. A confiança do técnico atende por um nome: Edmundo. Este ano foram 12 jogos, 8 gols e 2 expulsões do atacante. Altos e baixos de um craque. Para os vascaínos, Edmundo é amor e também é ódio. Para mim vai ser até um prazer deixar o Vasco. Depois de muitas brigas com a torcida, finalmente Edmundo acena com a paz. Para aqueles que pensam que o jogo de logo mais à noite pode ser o último dele no Vasco, aí vai um recado. Foram muitas coisas positivas para uma coisa negativa, então as coisas maiores é que valem. Se não aparecer nada que seja melhor profissionalmente, eu fico com o maior prazer. A seguir, o canadense Jacques Villeneuve larga na frente pela 5ª vez em 6 corridas só este ano. Faltam 8 dias para a Maratona de São Paulo, a mais importante do país. Ainda há tempo para participar. Basta ligar até amanhã para o número 0800 554443. A taxa de inscrição é de R$ 20. Corra que ainda dá tempo.
De 27 de setembro a 5 de outubro acontecem no Paraná os primeiros Jogos Mundiais da Natureza. O evento reúne os melhores atletas do planeta em esportes ligados à ecologia e tem como cenário o Parque Nacional do Iguaçu e o Lago de Itaipu. Unir o homem com a natureza num duelo. Os Jogos Mundiais vão ter como palco terra, água e ar da costa oeste do Paraná. A competição começa em setembro com 13 modalidades. Uma delas é o balonismo. 23 metros de comprimento por 10 metros de largura. Para encher esse balão são necessários 2.200 metros cúbicos de ar. Tudo isso para poder ver lá de cima as belezas da natureza. O presidente da Associação Brasileira de Balonismo veio conferir as condições para a competição. Com mapa e aparelho de orientação de voo na mão, ele gostou do que viu. As condições de vento, que hoje, por exemplo, é perfeito. Se nós temos em setembro, outubro, 6 dias assim, vai ser uma competição fantástica. Os 53 balonistas em atividade no país vão poder participar dos Jogos Mundiais da Natureza. Entre tantos pilotos, Sandro Raime, o mais jovem do Brasil, vai brigar por uma medalha. As condições são muito boas, o lugar é lindo. Vamos ver se os brasileiros conseguem levar alguma coisa, né? Brasil na segunda rodada da Liga Mundial de Vôlei. O adversário deste fim de semana é a Argentina. De Mar del Plata, o repórter Pedro Bassan conta os detalhes para o jogo de logo mais. O jogo vale a liderança do Grupo A da Liga Mundial, já que as duas seleções estrearam com vitórias na competição. O técnico Radamés Latari confirmou que o Brasil começa com Schwank no meio de rede. Ele jogou muito bem contra a Bulgária e ganhou a posição que era de Paulão. Chivas será o líbero, já que Naubert ainda sente um problema muscular. A Argentina tem um desfalque importante. Elgueta, um dos melhores dos jogos contra o Japão, está contundido. Entra o novato Spajic. Brasil e Argentina jogam às 6 da tarde sob um frio de 7 graus. De Mar del Plata, Pedro Bassan para o Globo Esporte. Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. As duas Williams travam uma batalha para largar na frente do líder da competição, Michael Schumacher. E conseguem. Jacques Villeneuve é pole pela 5ª vez em 6 GPs deste ano. De Barcelona, os destaques do treino decisivo com Reginaldo Leme. Frentzen, desta vez, teve todas as chances de ficar com a pole. Ele fez uma grande volta no início do treino que Villeneuve não conseguiu igualar em 3 tentativas. Só na última, a 5 minutos do final, Villeneuve acabou conseguindo superar o tempo de Frentzen em 0,2 de segundo. Em pista veloz como a de Barcelona, só tem vez quem tem potência de motor. Por isso, o grid de amanhã terá nas 11 primeiras posições carros com 4 motores diferentes. Williams e Benetton com o motor Renault, Ferrari e Sauber com o motor Ferrari, McLaren com o Mercedes e Jordan com o motor Peugeot. Potência de motor é algo que a Stewart não tem e por isso Rubinho Barrichello brigou apenas por posições intermediárias. Ele larga em 17º, a pior posição de largada do ano. Com Pedro Paulo Diniz, é pior ainda. Ele fez o 21º tempo e está na última fila. Reginaldo Leme de Barcelona, na Espanha, para o Globo Esporte. Logo depois do GP da Espanha, que começa às 9 da manhã, você assiste o Esporte Espetacular. Tem a etapa de Marília do circuito de rodeio. E como em todas as semanas, a escolha do atleta espetacular. Ainda, a mais limpa das corridas, a preparação dos garis para a Maratona de São Paulo. Tudo isso e muito mais no Esporte Espetacular, amanhã, depois da Fórmula 1. Reviravolta na decisão da Copa do Brasil. Você vai ver a seguir. Corinthians e Santos abrem o quadrangular final do Campeonato Paulista. Fórmula 1 97. Oferecimento Mileto. Guaraná Antártica. Electrolux. Cerveja Antártica. Stopper. Não é o Túlio que procura o gol. É o gol que procura o Túlio. Olha essa chuteira. É a Túlio da Topper. Ela é leve, flexível, resistente. Entendeu porque o gol está sempre no meu pé? Olha ele aí.
Chupeira Túlio é da Topper, a Top do Brasil. Mais 2 campeonatos são definidos na Europa. Na Itália, o Juventus é campeão no ano do seu centenário. Na Alemanha, o Bayern Munique acaba de vencer o Stuttgart e conquista o seu 14º campeonato. Em Santiago, a Universidade do Chile vence o Colo-Colo no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América, que ainda teve outros 2 jogos. No Estádio Centenário, em Montevidéu, jogam Peñarol e Racing da Argentina. Robert Lima marca o único gol da partida. Final, Peñarol 1, Racing 0. Em Oruro, a 3.700 metros de altura, o Bolívar recebe o Sporting Cristal do Peru. Eduardo Giguchi faz 1-0 para os bolivianos de pênalti. No segundo tempo, o goleiro Júlio Valério do Sporting falha e o brasileiro Sérgio João faz 2-0 para o Bolívar. Faltando 7 minutos para o final, o Sporting Cristal consegue um ataque fulminante e Luiz Bonet desconta. Final, Bolívar 2, Sporting Cristal 1. Os jogos de volta serão na próxima semana. Milhares de torcedores fazem a festa na chegada do Grêmio em Porto Alegre. A comemoração do tricampeonato da Copa do Brasil continua amanhã no jogo contra o Pelotas pelo Gauchão. O orgulho de ser gaúcho parou o Rio Grande do Sul na chegada do Grêmio em Porto Alegre. Uma multidão de entusiasmados torcedores acompanhou a delegação gremista que desfilou num carro do Corpo de Bombeiros até o Estádio Olímpico. Nem o laçador, símbolo de Porto Alegre, ficou de fora da festa. O trânsito virou um desfile nas cores do Grêmio. A pé, de carro, a cavalo, de qualquer jeito. Os gremistas chegaram lá mais uma vez. O Grêmio é tri, vai continuar tri, vai ter outros tri para conquistar. Até o final do ano nós queremos conquistar o bimundial. A festa pela conquista do tricampeonato da Copa do Brasil não para por aí. Amanhã o Grêmio joga contra o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho aqui no Estádio Olímpico. A direção do clube já decidiu que quem vier ao estádio não paga ingresso. Certeza de mais uma festa do torcedor gremista nas arquibancadas do Olímpico. Enquanto a torcida gremista comemora em Porto Alegre, termina no Rio o inquérito que apura o escândalo das arbitragens. Um caso que começou com o jogo Atlético Paranaense e Vasco pela mesma Copa do Brasil conquistada pelo tricolor do Rio Grande do Sul. O relatório de 8 páginas indiciou os 3 envolvidos no escândalo. O ex-presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Ivens Mendes, e os presidentes do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, e do Corinthians, Alberto do Alibe. Ivens Mendes e Petralha foram indiciados em 4 artigos do Código Disciplinar da CBF. Um deles, o 288, prevê a eliminação das atividades ligadas ao futebol. Alberto do Alibe, do Corinthians, foi indiciado no artigo 284, que prevê como punição a suspensão do futebol por até 2 anos. Mas não foi só. Segundo o relatório, o Atlético Paranaense foi indiciado no artigo 336, que prevê a anulação da partida. Se isso acontecer, um novo jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil terá de ser disputado. E a competição, apesar de já encerrada, pode tomar um novo rumo. Se no final do julgamento, Clube A ou Clube B tiverem que perder os pontos, a modificação vai ser feita automática em cumprimento à decisão do tribunal. O Atlético pode ainda ser eliminado do futebol, caso o presidente do STJD entenda que Petralha negociava com Ivens Mendes favores para o clube e não em benefício próprio. Caso o STJD decida abrir processo, o julgamento já tem até data para acontecer. Será no dia 5 de junho. Palmeiras e São Paulo fazem amanhã um dos clássicos que vai decidir o Campeonato Paulista. O quadrangular final começa hoje à noite com Corinthians e Santos no estádio do Morumbi. Nos 3 dias que o Corinthians passou no interior, o técnico Nelson conseguiu cumprir parte dos objetivos. Estreitou o relacionamento entre os jogadores e teve tranquilidade para armar o time que pega o Santos. O trabalho só não rendeu mais porque alguns jogadores tiveram que ser poupados. Na quinta-feira, 5 titulares não treinaram.
Ontem foi a vez de Marcelinho Carioca ficar de fora porque estava com crise renal. Além disso, Nelsinho perdeu o lateral André. Com uma contratura muscular na coxa direita, ele não enfrenta o Santos. Nelsinho pediu que as televisões não gravassem o último treino do Corinthians aqui em Bom Jesus dos Perdões. É que ele sabe que um clássico se decide em pequenos detalhes. Por isso, é sempre bom guardar um certo mistério. Trocar o frio e a tranquilidade de São Roque pelo calor e a agitação na torcida santista. Essa foi a opção de Vanderlei Luxemburgo. Levar o time para um último encontro com os torcedores na Vila Belmiro. Uma despedida debaixo de muita chuva e embalada com muita esperança de voltar para casa com o título de campeão paulista. Nós trabalhamos para jogar uma decisão. Uma decisão você não tem medo de jogar, você respeita o adversário, mas não tem medo de jogar. E o Corinthians é um adversário de respeito, mas nós vamos jogar. Vamos ganhar do Palmeiras, São Paulo e Corinthians, vamos ser campeão, quebrar o jejum de 13 anos. Uma boa tarde para você. Rede Globo. Assista agora Jornal Hoje. Globo Esporte. Oferecimento linha esportiva da Mondane. Ou a prova d'água movido a adrenalina.